é um momento de caos completo. Esse caos já vinha sendo anunciado desde a metade do ano passado, né? Digamos que o céu foi ficando muito nublado lá em julho, agosto de 2025, na verdade, e agora caiu a tempestade, né? Eu até conversei mais cedo agora com uma fonte dentro do clube que me falou o seguinte: olha, Medeiros, o caldo entornou. Essas foram as palavras, porque de fato, assim, o Textor ele perdeu muito prestígio ao longo dos anos, né? Principalmente com a França, né? Com o pessoal lá da França. Por quê? Seguidas decisões que ele veio tomando, né? O Textor veio tomando, foram fragilizando o Textor ao longo dos meses. Existia naquele momento ali uma guerra fria sendo estabelecida, porque o Textor foi retirado do comando do Lyon na França e ficou estabelecido que ele não iria mais ter poderes lá no Lyon. E que ele mesmo deu uma entrevista dizendo que ia focar mais no Botafogo. Como a Ares, a Michelle Kang, que hoje é a administradora do Lyon, não estão querendo fazer a administração do Botafogo, eles querem fazer a administração somente do Lyon, existiu ali naquele momento uma guerra fria. O John Textor fica focando no Botafogo, desde que não atrapalhe os nossos planos aqui no Lyon. E isso acabou sendo interrompido na segunda-feira. Tá? Na segunda-feira foi um dia muito importante para que a Ares resolvesse acionar, né, a cláusula de proteção ao crédito que está prevista em contrato e afastar o Textor do comando da Eagle. O que aconteceu, só para todo mundo entender, na segunda-feira? O Textor, ele sabia que iria ter uma Assembleia Geral nesta semana lá na França, envolvendo as decisões da Eagle. E o Textor, ele é acionista majoritário. Então, ele tem direito a votos, assim como outros diretores que foram indicados pela Ares. E a Ares indicou o Stephen Welch e o Emin Tseayo. São duas pessoas indicadas dois diretores independentes, indicados pela Ares, para terem direito a voto nessa Assembleia. Acontece que na segunda-feira, o John Textor, sem explicações, demitiu esses dois funcionários, né, esses dois diretores, e isso foi visto com a Ares como uma tentativa até de golpe, para ele ter uma maioria nos votos na Assembleia. Então a Ares, no dia seguinte, na terça-feira, enviou uma carta para o John Textor acionando, né, essa cláusula de proteção ao crédito. Para quem não entende, essa cláusula é o seguinte: a Ares emprestou 450 milhões de dólares em 2022 para o John Textor, e o John Textor não vem conseguindo pagar esse empréstimo. Né? Esse empréstimo foi basicamente para o Textor comprar o clube francês. Medeiros, só para situar quem está assistindo, só esse empréstimo aí, gente, são quase 2 bilhões e meio de reais. Só esse Exato. empréstimo, tá? Estamos falando só desse empréstimo que ele está com dificuldade de pagar. A gente não sabe quanto ele já pagou, mas talvez não tenha pago nenhuma parte muito significativa, ainda não sabemos, mas são 2 bilhões e meio de reais só esse empréstimo, que é mais do que a dívida de praticamente todos os clubes brasileiros individualmente, né? Clubes que têm dívidas gigantes, tem dívida de 1 bilhão, 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 300, 900 milhões. 770. Pois no Fluminense é isso, 750 milhões. Então só esse empréstimo do Textor, 2 com B e meio de reais é o que ele não consegue pagar só nesse empréstimo aí para Ares, né, que é essa credora, fora os outros rolos aí, tá? Desculpa te interromper, Medeiros, só para trazer para o número brasileiro aqui, para a gente situar o tamanho desse problema aí. Exato, assim, perfeito. Então, assim, é um dinheiro muito grande e que foi base para comprar o Lyon, né? Então, por isso, a Ares se tornou a principal credora do Textor. E os juros são muito altos. O Textor, inclusive, assim, a informação que a gente tem é que o Textor conseguiu pagar uma parte, porém, com a venda do Crystal Palace. E essa venda do Crystal Palace serviu somente para pagar os juros da dívida. Então, hoje, estima-se que os juros dessa dívida estejam em torno aí, uma dívida total hoje de 500 milhões de dólares, mesmo com esse pagamento que foi feito com a venda do Crystal Palace, o clube inglês que não faz mais parte do
do Textor, né? O Textor não é mais dono do Crystal Palace. Então, assim, só para situar as pessoas o tamanho da dívida. Então, a Ares, ela consegue ter um poder dentro da Eagle, mesmo não sendo sócia de fato. Porque dentro da cláusula desse empréstimo, o Textor colocou toda a empresa como garantia. Ou seja, se você não me pagar, em algum momento você tem a garantia de ficar com a empresa para você. Essa é a cláusula que a Ares acionou nesta terça-feira, enviando uma carta para o John Textor, tirando ele, afastando ele do comando da Eagle como um todo. Ou seja, antes ele não mandava no Lyon, agora ele não manda mais em todos os clubes da Eagle. Aí você vai me perguntar, Medeiros, por que o Textor não saiu do Botafogo ainda? 2 pontos muito importantes, por que o Botafogo ainda continua com o Textor, tá? Aqui no Brasil, existe uma liminar em outubro que proibiu qualquer alteração societária significativa enquanto o processo está em curso. Então, essa liminar, estando ativa, o John Textor não pode sair do comando do Botafogo neste momento, mesmo com o afastamento imposto a Ares. Se essa liminar cai hoje, por exemplo, o Textor sai do comando do Botafogo. Então, o que segura neste momento o Textor no comando da SAF do Botafogo é essa liminar e também o associativo do Botafogo. O contrato do Botafogo, que foi feito lá em 2022, prevê a assinatura, né, de acordo do associativo do Botafogo para qualquer alteração na administração do clube, mesmo o associativo tendo somente 10%. O associativo tem que aprovar. Isso está lá no acordo. Hoje, o associativo não é mais 100% a favor do Textor, muito pelo contrário. Pessoas que eu converso do associativo entendem que se a Ares montar um plano de reestruturação para o Botafogo e depois quiser revender o clube ou então, de certa forma, indicar alguém para administrar, o associativo do Botafogo vê com bons olhos, neste momento, uma saída do Textor e aprovaria a saída do Textor em caso de uma conversa de forma positiva com a Ares. Tudo vai depender também do que a Ares quer fazer. O associativo quer entender se a Ares, quais os planos da Ares com o Botafogo. A Ares hoje não faz administração de clubes, ela é uma credora, é importante que se diga isso, é uma das maiores financiadoras do futebol mundial. Ela tem financiamento no Chelsea, tem financiamento no Atlético de Madrid, tem financiamento no Inter Miami, tem financiamento no Lyon. Então é uma das maiores financiadoras do futebol mundial. Mas a administração de clubes, a Ares não faz. O que ela faz é indicar pessoas para que façam essa administração. No Lyon, a Michelle Kang, a coreana, que faz um ótimo trabalho lá no Lyon, assumiu esse posto de administradora. No Botafogo, ainda não temos um nome para fazer essa administração, caso o John Textor realmente saia do comando. Essa é a situação no momento.